Agora eu quero falar para você de uma profissão, de uma carreira que eu tenho muito carinho, porque foi a minha primeira carreira, né, no início, antes de se tornar desenvolvedor, que é a área de design, né, a área que quando a gente está falando de tecnologia a gente chama aí comumente de UX UI designer. Ela é também uma carreira de entrada. Ela permite você que está começando aí no mercado entrar. Existem muitas vagas de UI, UX designer júnior, então você consegue entrar diretamente nessa área. O que você precisa, né, numa vaga de UX designer, UI designer? Pensamento lógico. Essa não é uma vaga muito criativa, é uma vaga para transformar ideias em interfaces. Então você tem que ter lógica no seu pensamento, é um pensamento muito mais de alguém da área de sistemas do que um pensamento artístico. Isso é algo que eu sempre falo aqui para os meus times de UI design. A arte é muito legal, a beleza é super importante, mas quando a gente está falando de UI, o funcional vem antes. O design ele precisa ser funcional, ele precisa ter uma boa usabilidade e não simplesmente ser bonito, mas não ser funcional. Então é extremamente importante que um profissional de UX e UI ele tenha essa visão, né, de pensamento lógico, de conseguir transformar em telas, em botões, em formulários, aquilo que era uma especificação, aquilo que foi um requisito levantado pelo atendimento. Então, o atendimento levantou esse requisito, apresentou para o UX, para o UI designer, e ele vai transformar isso em telas. Exatamente o que essa ilustração aqui está mostrando para a gente. Outra coisa que é importante são as técnicas de design. Afinal de contas, você não vai fazer uma interface que não siga os bons padrões de design. Teoria das cores, tipografia. Se você ainda não sabe o que é tipografia, são as fontes. Então, se uma fonte ela tem serifa, não tem serifa, se eu uso itálico, se eu uso negrito. Tudo isso é função do UI designer. Ele vai definir, né, qual vai ser a tipografia que vai ser utilizada no projeto, quais serão as cores que serão utilizadas no projeto, qual será o design system do projeto. Design system. O que é o design system? É como os componentes daquele projeto se comportam, qual a aparência dos componentes daquele projeto. Os botões, por exemplo, toda vez que eu tenho um botão de sucesso, ele vai ser verde, ele vai ter o texto branco, ele vai ter uma borda arredondada. E isso é trabalho aqui do UX UI designer. Você precisa ter bom gosto e senso estético. Se você não tem bom gosto, não tem senso estético, e tudo bem, nem todo mundo tem. Mas se você não tem, realmente você vai ter dificuldade nessa área. Você precisa ter bom gosto e senso estético para criar interfaces bonitas, porque no fim das contas o usuário quer usar aplicativos bonitos. Eles precisam sim ser funcionais, a parte funcional é extremamente importante, mas a estética conta demais quando a gente está falando de interface. Ou seja, não basta essa visão de design, não basta essa visão de beleza. Por quê? Essa não é uma vaga artística, esta é uma vaga técnica. Deixa eu explicar para você um pouquinho. Eu falei bastante aí de UX e UI e existe muita confusão na cabeça das pessoas em relação ao que é UX e o que é UI. A gente da área de tecnologia adora um termo em inglês, certo? Você já deve ter visto aí, eu uso alguns, tento explicar sempre, mas a gente gosta muito de termos em inglês. O que é o UX, né? Quando a gente usa o termo UX, do que a gente está falando? UX, e aqui nos dois, né? O U é de user. User é o nosso usuário.
usuário. O usuário também é conhecido como cliente, quando você está fazendo uma aplicação para um cliente usar. Qual a diferença entre o X e o Y? O X é experience, a experiência do usuário. E o I é interface. Então, de um lado, eu faço o planejamento de experiência, do outro lado, eu faço um planejamento de interface. E qual a diferença entre experiência e interface? Experiência é o sentimento que um usuário tem ao utilizar um produto, serviço, software, tudo aquilo que você interage, você tem uma experiência, que ela pode não ser baseada numa interface. Por exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo. Se você vai num restaurante árabe e o pãozinho que colocam na sua mesa, ele vem num prato de inox, a experiência é uma. Se ele vem num saco árabe que parece que estava pendurado num camelo, a experiência é outra. Você tem a percepção que aquele restaurante é mais típico, mas o pão não mudou. O que mudou foi o prato, foi a embalagem, foi o quê? Foi a sua experiência com aquele produto. E aqui não tem tela, não tem botão, não tem nada. Eu estou falando de pão, prato e saco. Então, a experiência de um usuário, ela pode ser afetada por diversas questões. Por exemplo, quando você vai utilizar um formulário de cadastro e ele tem aquele recaptcha chato que você tem que ficar procurando ali aonde tem um hidrante, aonde tem uma faixa de pedestre, a sua experiência é ruim, né? Você tem um sentimento de ai, que saco, eu não aguento esse cadastro, é muito chato. Então a experiência está prejudicada, por mais que de alguma forma a interface esteja bonita. Então a experiência ela está prejudicada. Então dentro da área de UX, o que você vai cuidar, né? Histórias de usuário, como um usuário interage com uma aplicação, por exemplo, esqueci a minha senha. O que eu tenho que fazer para conseguir uma nova senha? Eu tenho que receber um SMS no meu celular, pegar aquele código, inserir numa tela, entrar num link, criar uma senha diferente. Qual é essa história de usuário? O UX designer ele vai pensar também muito em usabilidade. Ele vai fazer pesquisas de usuário e ele vai entender personas. Personas é um conceito de marketing que facilita você entender quem é o público do seu projeto. Então, por exemplo, se eu estou fazendo ali um aplicativo que é muito focado em futebol, o pessoal vai ficar bravo comigo de novo, muito focado em futebol, quem é a persona? A persona normalmente é homem, gosta de esportes, não é sedentário. Então, existem algumas características que eu posso traçar uma persona, que é um personagem. O que não quer dizer que isso aqui seja 100% dos meus usuários, mas talvez seja 60%. E aí eu consigo entender um pouquinho quem é esse meu usuário. Então, tudo isso aqui faz parte da área de UX. E do outro lado, UI. UI é basicamente layout design, branding, que é a questão de marca, cores, tipografia. Então, sempre que eu vou para a área de realmente desenhar a interface, eu estou falando de UI. Quando eu estou falando de sentimento, de experiência de usuário, eu estou falando de UX. Quais são os conhecimentos técnicos, né, para trabalhar nessa área de UX design, de UI design? Bom, o mercado hoje está basicamente dividido em Adobe XD e Figma. Então, conhecer um dos dois, extremamente importante. O Photoshop é sempre bom para fazer ali um tratamento de imagem. Illustrator é interessante se você conseguir ilustrar alguma coisa. E as estruturas dos frameworks de componentes. O Bootstrap, que é muito usado para web, né, para sites, para e-commerces. É muito utilizado aqui o Bootstrap. E o Material Design ou o Swift UI para quem vai trabalhar com mobile. Material Design é do Google,
né, é a interface visual do Google, e o Swift UI é a interface visual da Apple. Então, se você for trabalhar com mobile, é importante você conhecer essas duas coisas. Vamos dar uma olhada em algumas oportunidades aqui do mercado que eu separei para você. Estou aqui, UX UI Design, 3,5, Home Office. Estamos buscando um profissional com experiência em UX UI Design para compor nosso time de desenvolvimento aqui na Plástica TWI. Somos uma consultoria, atividades, conduzir pesquisas com usuário e testes. Aqui eu estou falando de UX. Desenvolver wireframes, protótipos, fluxos de tarefas e workflows. Aqui eu estou falando de UI. Aqui eu estou falando de interface. Aqui eu estou falando de experiência. Então você vê que a vaga ela pede as duas características. Existem empresas muito grandes em algumas situações que ela tem profissionais para cada uma das áreas. Ela tem um profissional só de UX que cuida só de experiência e o profissional só de UI que cuida só da interface. Mas não é a realidade da grande maioria das empresas, tá? Tem uma outra oportunidade aqui, numa empresa muito legal, uma tal de AlphaCode. Parece que eu conheço essa empresa. Então, você gosta de desenhar sistemas e aplicativos, conhece o Adobe XD, sabe a diferença entre UX e UI? Então, vamos conversar. Então, é uma vaga que a gente tem aqui na empresa, né? Para quê? Para quem vai desenhar os aplicativos dos nossos clientes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês agora, que é bem interessante, que é um exemplo de um trabalho feito, né, um trabalho final de UX, UI, que foi feito pelo meu time para o aplicativo do Grupo Madeiro. Então, quando eu falo para vocês que eu vou mostrar projetos reais, são realmente projetos reais. Então, dá uma olhadinha. Isso aqui é o resultado final de um trabalho de alguns meses, tá? De um trabalho de alguns meses de planejamento do aplicativo do Grupo Madeiro. E eu posso mostrar para vocês porque esse aplicativo já está no ar. Então, aqui foi feito o planejamento. Primeira vez que o usuário abrir, eu vou ter que pedir para ele para usar a localização dele. Aqui do lado eu tenho alguns comentários do cliente que ele foi colocando durante essa criação. Então, permitir. Depois que eu permito, definir a minha localização. Definir a localização, eu tenho que completar o meu endereço. E aí, o designer ele demonstrou caso o endereço não estivesse correto. Realizar o login. Então, vou fazer o login com o meu celular. Tenho que pôr o celular, receber um token, digitar o token. E aí, eu vou avançar para dentro do aplicativo. Se eu vier aqui, né, nessa área, eu consigo ver todas as telas que foram desenhadas. É um número bem grande, de telas que foram desenhadas. Se a gente pegar aqui, deixa eu dar uma voltada, são 94 telas que foram desenhadas dentro desse projeto, 94 interações possíveis. Então, como o cliente vai fazer toda a jornada de compra dele. Então, dentro do início, vai escolher a loja, vai escolher a modalidade de compra. Nada disso aqui tem programação, tá, gente? Isso aqui é design mesmo. Então, isso aqui é o profissional de UX e UI que faz esse trabalho, discute com o cliente, discute junto com o profissional de atendimento, que é responsável pelo cliente, até chegar a aprovação, até chegar à versão final. E o time de desenvolvimento ele tem que receber esse produto final para ele trabalhar, tá? Então esse é um exemplo aí do trabalho de UX UI Design. Vamos para a próxima aula que eu vou falar da próxima carreira que é extremamente importante.